Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise! Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações. Olá a todos, todas e todes. Eu sou Juliana Soares, coordenadora de relacionamento do Instituto Ethos, e é um prazer estar aqui hoje com os convidados do painel oferecido pela Marfrig com o tema Desenvolvimento Sustentável, a jornada da pecuária rumo ao uso racional de recursos naturais. Bom, eu agradeço a sua audiência e agradeço também o apoio da Tabata, nossa intérprete de Libras hoje. E para falar sobre as boas práticas de uma pecuária sustentável e sobre as alternativas para uma melhor administração e uso eficiente dos recursos hídricos e do solo, eu convido a Leonel Almeida. Ele é gerente de pecuária sustentável na Marfrig, ele é médico veterinário pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em bem-estar animal e economia, pela Unesp Jaboticabal. Ele tem mais de 20 anos de experiência na indústria frigorífica. Eu convido também Carlos Roberto Della Libera, ele é produtor rural da Serra do Roncador e sócio da Casa Roncador. Ele tem formação em engenharia, é casado e tem 2 filhos e 2 netos. Eu convido também Renata Faria, diretor executivo do Instituto Centro de Vida, ICV. Ele tem doutorado em aprendizagem institucional e doutorado e mestrado em ciências ambientais. Desde 2003, ele trabalha com organizações socioambientais, coordenando projetos na região amazônica e especificamente no norte do Mato Grosso. Ele mora lá já desde 79. Ele coordena projetos com ênfase em implementação de boas práticas agropecuárias. Bom, sejam todos bem-vindos. Para a gente já poder começar, dar início ao nosso diálogo, eu gostaria de pedir para o Renato trazer para a gente um pouco da relação entre a pecuária e o uso sustentável de recursos, falar das perspectivas e do quanto esse caminho é estratégico para o setor e para a sociedade. Renato, por favor. Olá, Juliana. Boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigado por oportunizar participar de um espaço tão rico, com pessoas tão expertas no tema, esse tema que é tão crucial para a gente. Eu acho que, primeiro, quando você me apresentou como de 79 em Alta Floresta, até coloco isso como um marco, porque eu cheguei em Alta Floresta ainda criança, dentro de uma região amazônica, sobre uma outra perspectiva em termos regionais e territoriais. E lá aprendi muito, Então, enfim, eu falo muito que, em função de toda essa formação que foi falada de estudos e tal, minha grande formação é presente lá. E desde nessa convivência, nessa presença naquele território, eu tenho trabalhado com esse movimento socioambiental desde 2003 e dentro do ICV, nessa instituição que estou hoje, desde 2009. E na própria trajetória do ICV, foi muito interessante, porque uma organização começou bastante conservacionista, em determinado momento começou a trabalhar com o tema pecuária, isso já foi um desafio por si só. A própria instituição era questionada, vocês falam tanto de sustentabilidade, nos apresentem, então, agendas de sustentabilidade. E o ICV teve a coragem, naquele momento, de entrar nessa pauta de pecuária. E entrar numa pauta desafiadora, tanto na perspectiva externa, como na própria perspectiva institucional. Mas foi uma acertada bastante grande. Assim, eu costumo falar que foi um divisor de águas. Por quê? Porque nós entramos dentro de uma prática considerada por muito tempo e até hoje como um driver vinculado ao desmatamento,
mas uma prática com uma necessidade de um input, de uma proximidade, chegar ao chão, um agricultor, técnicas imensa. E a gente aprendeu isso logo de largada, assim. É muito impressionante, Juliana, e quem está nos ouvindo, a distância entre as técnicas presentes já desde a década de 70 e a realidade no campo. E é impressionante porque a gente não conseguia entender no primeiro momento por que essa distância, esse gap, né? E a gente começou a perceber que, uma vez começando a implementar, os ganhos socioambientais e econômicos para a propriedade vinham de imediato. E a gente começou isso em 2009, firmamos uma parceria com uma série de organizações da nossa região e começamos a implementar isso para o agricultor. E tivemos uma parceria naquele momento muito rica e importante, que foi a própria Embrapa, né? Então, nós conciliamos a técnica vinculada a uma instituição presente naquele território e trazendo essa pauta para dentro da nossa instituição, e começamos a ver resultados impressionantes, assim, impressionantes, onde, e cada vez se mostra mais. Essa semana mesmo saiu no próprio Jornal Nacional uma matéria vinculando a PECSA, né, em função até do que está acontecendo na COP, da realidade da pecuária no nosso território. Então, a gente chegou a pegar uma pecuária lá, estava produzindo uma cabeça de cerca de 4 arrobas por hectare, que hoje já tem exemplos com a própria PECSA de 4 cabeças por hectare, mais de 30 arrobas. Isso é muito significante, assim, não significante só no aspecto do ganho econômico, que já é de pronto, mas também do próprio trato com as questões socioambientais, do próprio trato com as pessoas que ali estão trabalhando e o próprio trato com o ambiente. Tanto é que um outro grande aprendizado que a gente teve nessa história, quando a gente começou a trabalhar, a gente sempre fazia uma abordagem que tinha um custo de implementação da parte ambiental e um custo da implementação da parte, digamos, econômica da propriedade. Com o passar do tempo, ficou bastante claro que, na verdade, a gente estava discutindo a propriedade como um todo. Quando a gente passou a trabalhar a propriedade como um todo, que o custo de melhoria da implementação de boas práticas na propriedade incluía a parte ambiental, não dava para dissociar, isso já deu um resultado também incrível para aqueles proprietários naquele arranjo que a gente tem implementado na nossa região para vários e muitos hectares, né? Isso representa o quê? Representa um ganho direto em termos de mudança do solo, mas até em termos imobiliários. Uma propriedade bem manejada, e eu acho que o Carlos deve estar muito claro também na região onde o Carlos Libera está trabalhando, acho que tem próprio reflexo também para a Marfrig, o ganho da propriedade em si, o valor daquela propriedade cria outra dimensão. E isso tudo cria também uma necessidade, uma incorporação de outros proprietários. E aí é um outro desafio que se tem também. A própria atividade pecuária, que a gente foi aprendendo com o tempo, ela é uma atividade que, por muito tempo, ela vive dissociada, como se fossem produtores, praticamente cada propriedade é um mundo, né? E um mundo separado, assim. Então, essa discussão, inclusive, de unir o setor, é uma discussão que avançou um pouco, mas ainda tem muito a ser caminhado. Eu acho que talvez nessa primeira fala, Juliana, é um dos aspectos mais importantes que a gente tem. Então, como eu estava falando, as técnicas elas estão presentes, elas mudam a propriedade, elas incorporam umas discussões socioambientais bastante ricas, ela tem um impacto regional, e o que a gente está agora, de agora para frente, a grande demanda é como a gente transforma isso em escala. Como é que a gente incorpora mais e mais proprietários nessa agenda e que incorporam, aí sim, o ganho para o território, o ganho para a sociedade e o reflexo até de mudança do aspecto do olhar para a pecuária, tirando ela de um driver, como se fosse um driver, porque está claro que não precisa mais você abrir nenhum pet, não precisa abrir mais hectares para produzir, mas você restaurando as suas áreas, incorporando técnica do resultado, ele é claro. Tá? Então, acho que essa é a minha fala inicial e aí a gente fica aqui para continuar esse bate-papo. Renato, muito obrigada. Eu acho que o que me marca da sua fala é essa coragem, essa postura de ir para além da crítica, né, e buscar soluções, tornar mais eficiente e responsável, né, a agropecuária, né. Então, acho que é muito importante a sua atuação e essa visão também. Para a gente continuar aqui e até saber um pouco mais de boas práticas e experiências, eu convido agora o Carlos para contar para a gente a experiência da Casa do Roncador, falar como foi o processo de identificar que era possível usar os recursos de maneira mais racional e mais produtiva, e também dar alguns exemplos de como a Casa Roncador aplica na prática essas iniciativas. Carlos, por favor.
Oi, tudo bem? Como vocês estão? Olha, eu sou o Carlos de la Libera e contar um pouquinho a história aqui para a gente chegar no ponto. Eu nasci em uma fazenda e meu pai era empregado lá e morei na fazenda até os 11 anos. E era uma fazenda de pecuária de cria, recria e engorda. E lá eu peguei o amor em filhotes, né, de bezerros, etc. E o tempo passou, eu tive a felicidade de poder estudar, me tornei engenheiro, trabalhei com muitas construções diferentes, né, industriais, comerciais, residenciais, e isso dá uma visão quando você chega na fazenda. Eu tive 2 fazendas, uma no Mato Grosso do Sul e essa agora aqui no Mato Grosso, na região da Serra do Roncador. E eu penso que as fazendas são diferentes. A minha fazenda aqui, ela é diferente do meu vizinho, porque cada uma tem uma característica própria, tem um DNA próprio. E cabe a nós aqui que estamos administrando identificar esse potencial da fazenda e tentar tirar dali o melhor possível, preservando as suas riquezas naturais, né? E com essa mentalidade eu comecei a trabalhar aqui. A fazenda é bem grande e engenheiro é um problema. Engenheiro quer fazer muita coisa, né? Com pouco recurso. Eu até brinco que o maior problema da fazenda sou eu, porque eu sempre quero fazer coisas e tal. E para a gente tem que usar um pouco assim, a inteligência, vamos dizer, um pouco o lado inventivo para poder fazer muito com pouco, né? E até chegar no que o Renato acabou de dizer, tirar um aproveitamento por área de pastagem maior, né? Ou seja, mais arrobas por hectare. Agora, para a gente chegar nisso, os nossos animais têm que estar em um bom estado de um bem-estar, um bom estado sanitário e principalmente o dia a dia. Ele precisa ter sombra, ter água boa, andar pouco. Então, isso tudo cabe a nós que estamos fazendo assim esse planejamento da fazenda, das pastagens, dividir de uma maneira que gere um bem-estar para os animais. E depois também no manejo, né? E adaptar para a nossa realidade, porque, como eu disse, cada fazenda é uma realidade. Se a gente pensar lá em Alta Floresta, é uma realidade. Aqui na Serra do Roncador é outra, lá em Três Lagoas, onde eu tinha a primeira fazenda, é outra, no estado de São Paulo é outra. Não dá para a gente pegar e fazer uma regra geral. Por exemplo, começou a chover aqui na Serra do Roncador esta semana. Começa a chover sempre no começo, final de outubro, começo de novembro. Em outras regiões já está chovendo há mais tempo, né? Então, a gente passa um período de dificuldades. Na seca, você tem que prever isso, senão tudo que você ganha nas águas, você perde na seca. Levando nesse aspecto, eu tive uma época que a gente já estava aqui com 10, 12 anos abrindo a fazenda, fazendo pastagens. Eu não tinha nem terminado de formar ela inteira e já precisava reformar as primeiras que já estavam degradadas. E com isso eu quis também fazer diferente, quis plantar uma leguminosa e andando procurando leguminosas para poder fixar nitrogênio no solo e não precisar adubar, e localizei uma leguminosa chamada Acácia mangium, que não tinha muita coisa no Brasil sobre isso, mas ela é uma árvore, para minha surpresa, porque a gente estava procurando um arbusto, né? E aí eu pensei, vou plantar essa leguminosa, essa árvore, e ela vai fixar nitrogênio, e 2, 3 anos depois eu corto. Ela é exótica, né, é originária da Austrália, podia cortar, e planto capim. E ela solta muitas folhas, vai fazer, assim, criar um humus no solo muito razoável,
e iria fazer uma adubação natural. Mas a minha surpresa foi que logo 2 anos, 1 ano e meio depois, começaram a aparecer muitas abelhas nas plantações da acácia. E essas abelhas, elas aí faz uma caixinha para pôr o mel para a gente provar mesmo, e no final o mel era saboroso e tal, e resolvemos fazer daquilo um negócio. Então abrimos a Casa Roncador, que é especializada em mel de acácia. E a Casa Roncador, ela já está atuando fortemente no mercado, nós já estamos em 18 estados, em todas as capitais, e temos uma produção bem razoável, e aí, por uma coincidência, geramos um segundo negócio, e fizemos a integração entre a acácia e a pecuária, no mesmo espaço. O que isso veio favorecer? Melhorou a renda por hectare, porque além do gado eu tenho a abelha, né, no mesmo espaço, tem a sombra, e fizemos toda a proteção das aguadas. Temos a felicidade que aqui a água é uma água mineral, por estar na serra, né, nós estamos a 850 metros de altitude, então tanto o gado quanto as abelhas, eles utilizam a mesma água que nós aqui utilizamos para beber. Nós aqui e todos os colaboradores bebem a mesma água que os animais bebem. Acredite que uma das coisas que faz o nosso mel ser bom, ser assim apreciado, vamos dizer, é porque a água é mineral, porque a composição do mel 18% é água. Então, você imagina um produto que você tem 18% de água e a água é mineral, é melhor de um outro que a abelha pega a água numa lagoa, numa água salobre, etc. Com isso, toda aquela mentalidade inicial, até do meu tempo de infância, que era derrubar árvores, mudou totalmente. A gente não derruba árvores, a gente só planta árvores. Isso vem gerar um bem-estar geral e a gente tem tido resultados bem razoáveis no manejo, né? No manejo. Não só no manejo, assim, dia a dia, como nós estamos inseridos na atualidade, né? Você vê que nós estamos trabalhando com isso desde 2007, já fazem 14 anos, e agora, 2, 3 anos atrás, esse assunto sustentabilidade está vindo forte, né? Muito forte. Mas nós já estávamos fazendo isso há 14 anos. E eu fico muito feliz que estamos, vamos dizer, eu até brinco com a minha filha, que ela que foi assim, a grande incentivadora de eu fazer isso. E eu estou já com 69 anos, mas eu estou antenado com a juventude. A gente envelhece cronologicamente, mas tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, né? Porque esses jovens de hoje, que já são consumidores, eles vão ter 40, 50 anos, 60 pela frente consumindo. E nós que estamos preparando o futuro, a gente tem que preparar para eles, né? Então, esse é o nosso, o meu propósito aqui. Esse eu acho que é um resumo inicial aí do que a gente faz aqui. Carlos, muito bom te ouvir, principalmente essa sua mensagem sobre que legado que nós deixamos para as próximas gerações e o que a gente entrega, mas também a gente vai viver ainda, conviver com as próximas gerações, com as gerações atuais por um bom tempo, então a gente está falando do nosso futuro também, do futuro das nossas crianças, né, dos nossos jovens também. E eu acho muito importante essa sua fala, né, sobre mudar dessa perspectiva de simplesmente, dessa perspectiva utilitária da natureza para essa perspectiva de integração e o quanto ter esse olhar, né, de integração, de uso sustentável do solo, do bem-estar dos animais, podem até potencializar os próprios negócios, né, não só apenas ali como você disse, né, é importante plantar mais árvores do que desmatar, né, muito bom.
Para a gente continuar, agora eu vou passar a palavra para o Leonel, para ele contar para a gente sobre a experiência da Marfrig nessa frente, né? Como que tem sido as práticas, as mudanças no modelo de negócio, a visão atual e de futuro da organização. Leonel, por favor. Olá, boa tarde. Eu também agradeço o convite para o evento aqui, parabenizo pelo tema escolhido, porque realmente é algo que nem sempre a gente tem oportunidade de conversar e de aprender, principalmente quando a gente tem tantos experts no assunto como a gente está vendo aqui hoje. Bom, mas quando a gente fala de pecuária no Brasil, sempre tem diferentes pontos de vista, né, e de percepções, o que, aliás, é natural e muito benéfico para a gente ter uma discussão produtiva. E aí, antes de tudo, para a gente iniciar a conversa, a gente sempre gosta de contextualizar essa pecuária no Brasil, até para a gente entender o funcionamento dessa cadeia, onde a gente, como empresa, está inserido também, né? E aí, a partir desse conhecimento, a gente ter uma perspectiva de como é que ela é, para a gente poder identificar possíveis gargalos e, consequentemente, as possíveis ações para melhoria ou correções, se for o caso. Bom, essa pecuária aqui, da perspectiva da empresa, da indústria frigorífica aqui, é um mercado com uma negociação dos animais basicamente no mercado spot, né? O que é isso? Praticamente não há contrato de longo prazo, tá? E aí eu friso aqui que isso, nós estamos falando de característica de uma maioria, não quer dizer que não existam produtores e empresas que realizem contratos mais longos, tá? Mas como uma característica geral, os contratos geralmente, o mercado geralmente, as negociações são geralmente nesse mercado spot, que é aquele mercado que quando você tem o produto para comercializar, você oferece esse produto para potenciais compradores, então a interação de longo prazo não acontece com tanta assiduidade nesse mercado, tá? E uma outra característica é que esse mercado é extremamente pulverizado, como muito bem falou o Renato e o senhor Carlos também anteriormente, cada produtor tem o seu DNA, né? Cada região, cada um tem seu modo de trabalho, tem a sua perspectiva da produção ali, seus valores, sua cultura, né? E aí, quando a gente transforma isso em número, a gente tem no Brasil mais de 2,5 milhões de produtores que trabalham com pecuária, né? Então, isso é uma enormidade, isso é um número extremamente grande quando a gente compara com outros países, com outras cadeias aí, tá? E a gente fala desses números não para a gente usar como desculpa, olha, é muita coisa, é muito trabalho para ser feito, é muito complexo, mas muito mais para a gente ilustrar que qualquer movimento, qualquer melhoria, qualquer situação dê oportunidade para se trabalhar com a pecuária nesse contexto de Brasil, não existe uma solução simplista, nem uma solução única. Então, para a gente ter resultados efetivos num sistema que é tão grande, tão heterogêneo, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Realmente como uma cadeia. E aí a gente costuma comparar aqui internamente como se fosse um time de futebol, né? Ou qualquer outro esporte coletivo que a gente fala, onde a gente tem diferentes posições desses jogadores, mas todos buscam o mesmo objetivo, ou seja, o mesmo gol, ou marcar os pontos, tá? Diferentes, de novo, posições, mas sempre olhando para o mesmo alvo, né? E aí aqui eu tento conectar um pouco desse panorama tão diverso, tão enorme que a gente tem aqui, com essa temática de recursos naturais na produção pecuária, né? Então eu vou tentar aqui falar um pouquinho, ilustrando com relação a 2 recursos que a gente entende também como são primordiais, que é o uso da água e o uso do solo nessa produção, né? Porque, de um modo geral, quando a gente fala de água, já tem no campo esse senso natural de que a água é, por exemplo, um recurso que não deve ser desperdiçado, né? Até porque a produção rural, para ter sucesso, ela depende dessa produção e precisa de água, independentemente da cultura que se vai produzir, né? E para produzir boi, né? Qual o tipo de cultura que precisa? É preciso ter o pasto, né? O pasto é o capim, então ele é a cultura que tem ali. Então é natural que o produtor já tenha essa percepção de que a água é um bem a ser preservado, né? E ainda, se a gente liga isso daí nesse assunto de produzir em si, o outro elemento é o solo, né? Então o solo é vital também, porque sem ele não tem a floresta, não tem o pasto, não tem a lavoura, não tem as hortas, né, para ser produzido, e também não tem pecuária, né? Ou seja, são 2 elementos aí que realmente são fundamentais para serem trabalhados. E aqui eu tento conectar um pouco de tudo isso aí, desse panorama, dessa temática de recurso natural, com as situações atuais que a gente tem hoje, né, de mudança climática, de
dessas situações está acontecendo de modo muito mais intenso. Então, como é que a gente pode ser mais eficiente, não só no uso do recurso, mas também na preservação desses recursos, né? E aí aqui eu começo a linkar um pouco com as ações que a gente, como empresa, como Marfrig, vem fazendo ao longo dos últimos 10 anos e que tem todo um plano de intensificação dessas ações, de orientações para os próximos anos, aí até 2030, que está dentro de um programa, que é o Programa Marfrig Verde Mais, que a gente lançou em meados do ano passado. Tá? Então, em 2010, a gente lançou um protocolo chamado Marfrig Club. E o objetivo desse protocolo era difundir e compartilhar, junto aos fornecedores de animais para a Marfrig, as boas práticas agropecuárias e também os compromissos socioambientais assumidos pela empresa. Esse programa, esse protocolo, é baseado em 3 pilares que a gente chama de respeito. Então, nós temos o respeito ao animal, o respeito ao ambiente e o respeito às pessoas, ou o respeito social. E uma das ferramentas desse protocolo é exatamente um checklist, que é para uma autoavaliação. Ou seja, é um documento, é uma ferramenta de fácil entendimento, prático, principalmente em nível de campo. E que tem itens que vão desde aqueles mais rotineiros ali na rotina das propriedades, até aqueles processos que são um pouco mais detalhados, pergunta se tem procedimentos descritos, se tem estrutura mais sofisticada, etc. Tá? De modo que, uma vez preenchido, tem-se uma foto da situação daquela propriedade no que se refere a esses aspectos que eu mencionei. Respeito animal, respeito ambiental e respeito social. E aí aqui, também eu falo um pouco da água e do solo, que eu tinha mencionado, porque há 10 anos essa ferramenta já vem tentando auxiliar, orientar esses produtores, ou dar uma ideia, uma perspectiva de como é que está a água naquelas propriedades ali, como é que está esse solo naquelas propriedades, porque aí indica se o produtor respondeu, se ele faz algum tipo de gestão do solo, se ele tem algum tipo de elemento para contenção da erosão, se tem APP, se preserva as nascentes e tal, tá? E aí vocês podem me perguntar, mas se eu preencher isso daí, essa autoavaliação, e tiver alguma coisa que eu não aplique, isso aí tem algum problema? Como é que eu faço, né? E aí a gente tem uma outra ferramenta que é um manual, que a gente chama de Guia de Boas Práticas de Produção, tá? Esse guia fica disponível tanto no nosso site, como também no portal do pecuarista, que são os principais canais de contato com os fornecedores nossos, com os produtores, né? E esse guia oferece, de uma forma bastante prática e intuitiva, dentre várias informações, algumas sugestões, dicas sobre como é que seriam boas práticas que podem ser implementadas na propriedade, relacionadas a esse uso consciente e eficiente dos recursos, né? Então, ele é como se fosse um caminho para que pudesse preencher aquele checklist que eu mencionei lá 100%. Então, ele explica ali, ilustra essas boas práticas. E aí, um outro exemplo que eu trago aqui, e que conecta muito com a experiência que o senhor Carlos colocou lá, é a produção sustentável. A gente tem alguns protocolos, né, de produção sustentável, que são os protocolos de carne carbono neutro e carne baixo carbono, que foram desenvolvidos pela Embrapa aqui no Brasil, e que a Marfrig tem a honra de ser a empresa que está fomentando e produzindo carne sob esses protocolos, né? Ele traz em si uma gama de práticas sustentáveis que, em conjunto, levam não só à preservação dos recursos naturais, mas que culminam com a neutralidade ou uma baixa emissão de gás de efeito estufa em nível de propriedade, né? Que essa questão do gás de efeito estufa é algo que está extremamente atual hoje, principalmente nesses dias que a gente está tendo a COP lá em Glasgow. Então, esses protocolos de integração lavoura-pecuária-floresta, né, ele é a representação exata dessa produção pecuária intensificada, mais tecnológica, de baixa emissão e preservando os recursos aqui. Né? Isso é algo que é de experiência e know-how genuinamente brasileiro, né? Isso é, a gente tem muito a nosso favor. O Renato falou um outro ponto que me chamou a atenção, que é, a gente tem tecnologia, a gente tem produção, a gente tem área hoje utilizada, não precisa abrir mais, a gente pode produzir isso preservando tudo que a gente tem hoje já preservado, né? E aí, o que nós temos que nos esforçar agora é para multiplicar isso, né? Então, como é que, de novo, como puxando o gancho lá das falas anteriores, como é que a gente cita interno, como é que a gente dá escala a isso, né? Como a gente multiplica realmente, como é que a gente leva tudo isso para um número cada vez maior de produtores, né? E por quê? Muitas vezes, para dar essa escala, é preciso ter recurso financeiro, ter dinheiro, né? Para que esse dinheiro possa chegar onde é preciso, que é lá o produtor. E que muitas vezes é aquele produtor pequeno, aquele que não tem acesso a crédito,
porque tem alguma pendência ou documental, ou que ele precisa recuperar alguma área, então ele não tem acesso ao dinheiro porque não tem aquilo preservado, e ele não consegue preservar porque não tem acesso. É um ciclo vicioso que às vezes a gente percebe muito claramente. Tá? E aí, finalizando, para isso, esse conjunto de ações e compromissos que a empresa assumiu aqui, nos deu a possibilidade da gente acessar uma instituição chamada de Agenda Green, que ela financia exatamente projetos ligados à preservação, produção e inclusão, para que a gente possa exatamente tentar multiplicar essas iniciativas que acontecem hoje na empresa, mas que precisam ser expandidas, né? E que apoiem esses produtores na cadeia de fornecimento. E aí eu falo de fornecedores tanto diretos quanto fornecedores indiretos. Tá? E explico por que eu estou citando essa transação com essa instituição lá, que é o Agenda Green. Porque ela ilustra uma preocupação que ela é mundial, ela não está só aqui, não está só em alguns nichos, mas ela é generalizada quanto ao futuro dos recursos naturais que a gente tem aqui no planeta, né? E o Brasil é um berço, é um celeiro desses recursos, né? Mas é preciso preservar. E aí essa preservação, inclusive, tem sido mais e mais vezes utilizada como moeda, né, entre aspas, em diferentes mesas de negociação. E um dos ganhos que tudo isso traz, e às vezes nem é tão percebido, é o ganho social. Porque quando tem a possibilidade de produção, de rentabilidade justa, isso faz com que as pessoas gostem da atividade e promove algo que, infelizmente, ainda não é uma constante, mas que a gente já tem percebido mudanças, que é a fixação do jovem no campo, né? Ou seja, das novas gerações ali no campo, que muitas vezes estão saindo dessas áreas, não é porque por falta de oportunidade só, mas é porque ela fala, olha, eu não quero voltar mais. Então, se sustentabilidade é como o termo diz, sustentar o negócio, perenizar esse negócio, se não tiver pessoas no campo, a gente não tem mais produção. Então, é extremamente importante considerar tudo isso, realmente trabalhar em conjunto, e isso, com certeza, vai promover a sustentabilidade, não só para os recursos naturais, mas também para as pessoas. Leonel, muito obrigada por toda essa contextualização para essa aula também, que complementa muito, né, a fala do Renato e do Carlos, quando você fala, né, desse papel com a cadeia de valor, né, com os fornecedores, é muito importante tanto essa influência que vocês exercem, né, para que chegue na ponta, em todo o ciclo de vida, né, da produção de vocês e para, de fato, transformar e encontrar oportunidades, né. E aí, na sua fala e também na do Renato, do Carlos, essa necessidade de escalar e de também unir esforços, né, como que a gente consegue trazer isso, né? Então, é bem interessante o ponto que você traz sobre financiamento, né? A gente precisa que haja, né? Toda essa discussão sobre ESG está muito voltada a isso também, né? Sobre como a gente financia negócios sustentáveis, né? E essa transição para uma economia de carbono neutro, né? E aí, para a gente ir chegando, né, para o final aqui do nosso painel, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, né? Começando pelo Renato. Renato, eu queria que você comentasse um pouco com a gente, porque você está nesse momento, né, na COP26, e eu queria que você contasse para a gente como o uso consciente de recursos na pecuária pode apoiar o país com a redução de emissões e como isso pode ser um diferencial competitivo para o Brasil, né? O Leonel comentou um pouco sobre isso, mas a gente queria ouvir você também, e aí eu já peço para você deixar as suas considerações finais. Muito legal falar logo na sequência do Leonel e do Carlos, porque é bem complementar mesmo, Juliana. E, tipo, a COP26, para mim, acho que é um cenário de oportunidade para tudo isso que a gente está vivendo aqui, o que a gente, inclusive, falou, que é a nossa capacidade em termos de país de fazer uma produção dentro de um arranjo de sustentabilidade, mas mais do que isso, trazer para as nossas práticas o que é necessário para o setor. Então, o Leonel falou um negócio bem marcante, Leonel, de que, na verdade, no final de tudo, dá um resultado social na história. Então, a gente agrega tudo isso em termos de resultados dentro da porteira para dentro, fora também, o resultado naquilo que a gente tinha falado anteriormente, Juliana, o aspecto do valor da propriedade, mas também da sociedade que está ao entorno dela. E a nossa capacidade produtiva no nosso país, com aquilo que eu tinha falado, inclusive dos arranjos, que as técnicas presentes, o Brasil é um grande contribuidor nessa agenda. E um contribuidor, inclusive, as suas contribuições, inclusive, através de resultados pragmáticos e práticos, diretos, no dia a dia. E isso tem um reflexo muito grande naquele aspecto que eu acho que hoje é crucial, da somatização desses resultados. Quem está agora, eu acho que o que a Marfrig, inclusive, pode trazer com projetos como esse que você mencionou,
Leonel, é trazer essas pessoas, trazer esses grupos com esses resultados positivos para que mais e mais produtores saibam que não é, e também para desmistificar um pouco dessa palavra sustentabilidade. A gente, quando fala sustentabilidade, a gente não vincula somente as questões ambientais, a gente vincula o resultado pragmático para a sociedade que as nossas ações elas podem trazer. E é isso que acho que a gente já tem resultados para isso, né? Então, como palavras finais, eu digo novamente que a gente está num momento ímpar. A própria COP26 agora está discutindo isso de forma muito intensa, que é a neutralização. Está discutindo muito, inclusive a pauta de pecuária vai ficar muito forte em função disso, da própria contribuição que essa prática pode trazer para essa neutralização a partir do país, a partir do nosso país. Eu acho que a gente pode colocar a gente em evidência nisso com bons resultados, e com isso fazendo uma incorporação de parcerias e tirando para mim uma coisa que é crucial, uma lacuna de diálogo entre os múltiplos setores que trabalham em prol de uma produção em sustentabilidade, tá? Então, muito obrigado pelo espaço e vamos que vamos. Renato, muito obrigada pelas suas palavras. Espero te ouvir mais depois que você voltar da COP para contar mais para a gente. E obrigada pelo seu tempo. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Carlos. Carlos, tem uma declaração muito legal sua de que você percebeu que é melhor trabalhar ao lado da natureza do que contra. E você também fala da percepção de que há um mercado consumidor para o produto sustentável, né? Você falou um pouco sobre isso também, né? Sobre as gerações futuras, sobre a juventude, né? O quanto eles estão atentos. Então, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre como a sua experiência pode inspirar outros produtores e também pedir para você deixar suas considerações finais. Então, essa... Acho que travou. Ai, que pena. Bom, eu acho então que eu vou passar a palavra para o Leonel, e aí, se o Carlos conseguir voltar, ele encerra o painel para a gente. Bom, Leonel, eu acho que foi muito bom te ouvir, né? Você traz todos os desafios, como a gente já comentou, bem complementando as falas, né, do Carlos e do Renato. E eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre os maiores desafios que tem sido implementar essas práticas na cadeia de fornecimento da Marfrig, né? É um trabalho muito importante que vocês estão desenvolvendo, né? Mas a gente sabe que é bem desafiador, né? E também quais são as perspectivas de longo prazo para o uso sustentável de recursos, e aí deixar suas considerações finais. Tá ok, Juliana. Bom, a gente entende que hoje, acho que conectando as falas anteriores aqui, realmente acho que está sendo extremamente produtivo e interessante ouvi-los, porque realmente tem um alinhamento muito, muito intenso entre o que a gente faz com o que a gente está ouvindo aqui. Então, a gente entende que hoje tem disponíveis tecnologias e conhecimento suficiente para produzir mais, sem depletar, sem abrir novas áreas ou sem extinguir qualquer recurso que a gente já tem hoje disponível, né? Com isso, resumindo em 2 palavras, os desafios que a gente vê são 2: engajamento e finança, tá? Para esse primeiro, um dos principais pontos do contexto é isso, engajar um setor inteiro nessas questões, principalmente quando a gente tem um setor que é muito grande. De novo, reforço aqui, são mais de 2,5 milhões de produtores ou de pecuaristas aqui, então é necessário um grande esforço para conectar esse setor inteiro, essa produção toda, esses produtores, num mesmo objetivo, né, ou em objetivos muito próximos, né. E aí, pensando nisso, foi que a gente desenvolveu o programa Marfrig Verde Mais lá para reforçar esse engajamento nessa cadeia de fornecedor, promovendo conscientização, principalmente sobre a preservação, mas não só preservação da vegetação nativa, mas de todos os recursos naturais que promovem a biodiversidade nesses biomas. E aí, o segundo desafio, realmente, entendemos que é o principal obstáculo prático, que é ter recurso financeiro disponível para que esse produtor que teve algum problema, ou um desmatamento na fazenda, o que quer ser reincluído, ou que quer fazer parte de uma cadeia de fornecimento aderente a esses princípios de sustentabilidade, que ele possa acessar esses recursos, né? E aí é importante criar alternativas, né, para que tenha acesso a esse crédito,
que pode ser utilizado para essa transição para uma pecuária mais sustentável. Então, esses são os dois principais desafios. Tá? E aí, agradeço aqui a participação, o convite para o evento, parabenizo imensamente os demais panelistas aí, convido também a todos que tiverem interesse em fazer parte desse timaço que é a pecuária brasileira aqui, né? Como eu falei, a gente entende a pecuária como um time, tá? E saber mais sobre as ações que a gente vem fazendo aí, ou acessar nosso site, ou redes, ou então nos procurar, que vai ser uma satisfação receber a todos aqui. Muito obrigado. Leonel, muito obrigada, e eu acredito que até todo o movimento, toda a discussão que está acontecendo na COP nesse momento, pode ser como um grande impulsionador para que a gente consiga unir o setor e promover as transformações que a gente precisa para agora, né? Porque 2030 já está aí, mas a gente também já está vivendo hoje as consequências da mudança do clima e também das desigualdades sociais já há algum bom tempo, né? Então é importante, eu acredito, estou otimista de que esse momento que a gente está vivendo agora vai ajudar a gente a ser esse impulsionador, né, para as mudanças que a gente precisa. Bom, para a gente ir encerrando... o Carlos conseguiu voltar? Parece que sim. Carlos? Conseguem colocar ele na tela? No momento, deu uma instabilidade na internet. A gente vai esperar só ele voltar para fazer as considerações finais dele, e depois a gente ir encerrando aqui o painel. Mas, para mim, o painel ele foi uma grande aula. Fiquei aqui muito interessada em conhecer mais os protocolos da Embrapa e também de conhecer mais as atividades que vocês já vêm desenvolvendo. Carlos, que bom que você conseguiu voltar. Eu gostaria, então, que você dividisse um pouco com a gente mais a sua experiência, da sua visão, e fizesse suas considerações finais para a gente encerrar o painel. Aqui na Serra do Roncador é um privilégio, né? Então, até como o Leonel disse que a gente precisa fixar mais o jovem no campo, Leonel, eu estou tendo uma experiência aqui engraçada, eu estou conseguindo trazer pessoas de meia idade que estavam na cidade e não querem mais viver na cidade, casais assim que já têm a vida, os filhos trabalhando, porque o jovem sempre ele quer ter uma experiência nova, né? Mas estou conseguindo ter já pessoas com experiência, né, que vêm agregar mais. E aqui, aquela frase que eu digo que a natureza ajuda, não atrapalha, é porque acho que não tem nada nesse mundo que está por acaso, né? Deus pôs tudo. Então, muitas vezes, a gente, como nós somos orgânicos aqui, a fazenda é totalmente orgânica, a gente produz o mel orgânico, o porco orgânico, até o boi é orgânico, só que ainda não tem um mercado específico, né? Mas se quisesse, ele também é. Mas para isso não usa nenhum defensivo agrícola, nenhum agrotóxico. E eu acabo conseguindo, assim, manejar as pastagens com o inimigo natural que tem, né? Por exemplo, eu vi que muitas fazendas vizinhas, esse ano passado, teve um ataque de cigarrinha nas pastagens. Aqui não teve, porque o inimigo natural da cigarrinha está aqui na natureza, tal, e assim por diante. Então, esse é um dos benefícios. Mas para que isso consiga fazer escala, como bem disse o Leonel e o Renato, a gente precisa ter uma recompensa. Eu já estou começando, depois de 14 anos, negociar algum direito aí, que ter alguma remuneração por esse benefício. Não só no nosso produto, que um preço melhor, mas também pelas áreas que a gente poderia desmatar e não desmatamos. Eu tenho aqui um tanto de hectares que eu poderia desmatar. Então, eu vou fazer um contrato com uma empresa para eu manter isso mais 3 anos, por exemplo. Aí eles me pagam um aluguel por ano. É como se eu estivesse arrendando para alguém, né, para explorar. Só que a pessoa vai explorar, vai deixar a floresta intacta e vai remunerar, porque se não for isso, não consegue fazer em grande escala. Eu acho que isso é o principal que a gente tem que divulgar, porque se não tiver uma remuneração, que a conta chega, né? Final do mês, final do ano agora, são muitas despesas,
e a fazenda tem que pagar. Então, se tiver alguém ajudando a deixar a gente a deixar a árvore em pé, pagar um pouquinho é bom. Isso em geral, é isso que tem que fazer, sabe? E também os produtos, né, que a gente produz em geral, não só o mel, como o porco, e futuramente, com certeza, o boi, como já tem uns programas da Marfrig, isso aí ele vai pegar e remunerar melhor o produtor. Acho que é isso. E eu quero ter mais companheiros praticando a sustentabilidade. E muito obrigado por participar. Eu que agradeço. E na sua fala, né, e até se conecta com as outras falas também, no sentido da importância da gente ter, então, um mercado de carbono e que pague por serviços ecossistêmicos, né, que você está trazendo aqui, e uma reflexão muito importante de que nós também somos natureza, né, nós também fazemos parte de todo esse ciclo, né, e quanto mais a gente busca essa integração, a gente retorna para essa integração, mais a gente pode aprender e inovar nos processos e gerar esse bem-estar, né, para todos, né. Então, muito bom ouvir vocês três, foi uma grande aula aqui para mim, agradeço muito o tempo e a disponibilidade de vocês, parabenizo pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo e espero que eles ganhem cada vez mais força e escala e contem com o Ethos para promover diálogos nesse sentido. Bom, para a gente ir encerrando aqui, eu agradeço, né, então, a participação dos nossos convidados, mas também a sua participação, que está aí assistindo o nosso painel, e se você gostou dessa conversa, deixa sua curtida, seu comentário, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, para você receber as notificações e acompanhar também todos os painéis que a gente vem desenvolvendo aqui na conferência, e todo o conteúdo da conferência, que está sendo realizada desde o final de maio, ele está disponível numa playlist que chama Conferência Ethos 2021. É isso, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, um abraço. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise. Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações.